entrar agora numa parte de noções básicas de primeiros socorros, né? Que também é algo importante que o cipeiro precisa saber, é algo que o cipeiro também vai atuar. Então, a gente vê que o trabalho da CIPA, o trabalho do cipeiro, não é algo limitado, né? Não é algo que vai ficar só ali nas reuniõezinhas todo mês, nas ações, nas inspeções, mas é algo mais amplo, né? O cipeiro realmente é um braço da segurança do trabalho ali, é um suporte essencial dentro de qualquer empresa, porque atua dentro de várias frentes, né? A gente viu aí também que atua lá na parte de combate a incêndios, né? Nas inspeções propriamente, nos acidentes de trabalho, nas investigações, enfim, mapa de risco, CIPAT, tudo isso, e também quando a prevenção por algum motivo falhou, que a gente teve um acidente ali, o cipeiro também vai atuar. Se a gente tem alguém que passou mal, sofreu um mal súbito, né, então o cipeiro também vai nos auxiliar nesse sentido. Mais uma vez, né, assim como lá no combate a incêndio, prevenção e combate a incêndio, não tem nenhum herói, não vai sair ninguém formado como bombeiro. Aqui também, né? Não vai sair ninguém socorrista profissional, não vai ter, o cipeiro não vai sair com um diploma de medicina aqui. São apenas conhecimentos básicos para que a gente consiga dar aquele primeiro atendimento, aquele primeiro suporte a uma vítima que já tem uma dor ali, já tem um sofrimento. Então, o intuito desse primeiro atendimento, desse primeiro socorro, é melhorar as condições daquela vítima, ou no mínimo estabilizar, né? Manter ela daquele jeito, não deixar que a situação se agrave, se piore ainda mais. Então, é normalmente um momento que a gente nunca quer chegar, né? A gente sempre trabalha para que isso não aconteça, para que o acidente não ocorra. É o principal papel da CIPA, né? O principal objetivo da CIPA, não ter acidentes. Mas, como somos prevencionistas, a gente sempre vai trabalhar, né, buscando estar amparando todas as situações. A gente tem que pensar sempre no pior cenário. E num pior cenário, um acidente pode acontecer. Então, a gente precisa estar preparado para atuar também com isso. Lembrando, né, vamos trabalhar sempre para evitar o acidente, mas caso ele ocorra, a gente tem que estar preparado para agir também. Então, por isso que é muito importante que a gente conheça um pouquinho dessas técnicas de primeiros socorros. A gente vai ver muito aqui do que não fazer até, né, propriamente. É importante que a gente conheça os procedimentos, saiba como fazer, mas existem algumas questões que a gente traz aí lá de ouvir dos nossos avós, dos nossos pais, que acabam às vezes prejudicando a situação, que são meio que lendas, né, que existem relacionadas aos primeiros socorros. Então é importante que a gente saiba também o que não fazer em alguns casos, né? Como a gente falou, o intuito de um primeiro atendimento, de um primeiro socorro, é no mínimo estabilizar a vítima, né? Melhorar a sua condição ou estabilizar, não deixar que ela piore. Então ela já teve uma perda ali, ela já tem a dor, já teve o acidente, a gente não pode tomar nenhuma atitude, né, que piore essa situação. Então o objetivo é sempre estabilizar a vítima ou melhorar a sua condição. E para que isso seja feito, a gente precisa ter segurança também. Não adianta nada eu querer ir lá fazer um atendimento e me tornar uma nova vítima. Então esse é o primeiro passo aí, a primeira regra, né? Antes de eu fazer qualquer atendimento, eu preciso ter segurança para isso. Então, se o local está pegando fogo, vai desmoronar, eu corro risco de ser atropelado, cair uma peça na minha cabeça. Infelizmente não tem como eu ajudar, eu não tenho segurança para isso. Eu vou me tornar mais uma vítima, né? Eu posso me tornar mais uma vítima. Então, o primeiro passo é esse. Segundo, a gente tem que sempre estar avaliando essas condições da vítima, porque existem alguns tipos de acidentes, de lesões, de fraturas, que se a gente mexer nessa vítima, a gente pode agravar a situação, piorar. O intuito do primeiro socorro não é esse, né? O intuito é
estabilizar ou melhorar a condição da vítima. Então, realmente, eu só vou movimentar essa vítima quando houver real caso de necessidade, se ela correr risco de morte. Então, se ela está num local que vai ser atingida por alguma coisa, que ela pode ser atropelada, que vai ter uma explosão ali, ela pode ser atingida pelo fogo, aí ela corre risco de morte, então a gente vai remover ela dali. Ou se aquela vítima tiver uma parada cardiorrespiratória, então ela não tem batimento, ela não tem respiração, ela já está em estado de morte ali, ela está praticamente morta já, né? Uma pessoa que não está respirando, que não tem batimento, está morta. Então, se a gente não movimentar ela, né? Se a gente não tirar ela para um local seguro para fazer a RCP, a reanimação cardiopulmonar, ela não volta mais. Então, nesses casos onde existe o risco de morte ou a pessoa já está numa parada cardiorrespiratória, aí a gente vai fazer a movimentação necessária, vamos fazer a RCP, porque o risco maior já existe ali, que é de morte. Então, todos os outros riscos, todas as outras movimentações que a gente fazer ali, que podem gerar algum outro tipo de lesão, são menores do que a morte. Caso contrário, se a pessoa tem condição de segurança ali, se ela não corre risco de morte, então o ideal é que a gente apenas sinalize o local, né, e aguarde o socorro especializado, aguarde a chegada do bombeiro, do SAMU, da enfermagem, desses profissionais, dessas equipes que têm aí todos os recursos necessários e os conhecimentos técnicos para fazer esse atendimento, salvo quando for uma situação que realmente necessite desse atendimento, como, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória. Então a gente vai precisar já iniciar esse procedimento, a gente vai falar sobre isso. Quanto mais tempo eu demorar para fazer esse atendimento, menos chance de retornar essa vítima tem. Mas quando houver essa condição de segurança, a vítima está estabilizada ali, ela não corre risco de morte, quanto menos a gente mexer, menos movimentar naquela vítima, melhor. A gente vai sinalizar o local, delimitar ali, estabilizar a vítima, deixar ela quietinha, manter ela calma, se ela estiver consciente, e vamos já chamar o bombeiro, o resgate, o socorro especializado para fazer esse atendimento. Então esse é o nosso objetivo, Então o primeiro socorro, o primeiro atendimento, são todas as medidas que devem ser tomadas de imediato para evitar o agravamento do estado de saúde ou lesão de uma pessoa antes do atendimento médico especializado. Então, o primeiro socorro ocorre naquele momento entre o acidente, entre a lesão e o atendimento especializado, o atendimento médico específico. É nesse meio tempo aí que vai existir os procedimentos de primeiros socorros, que a gente precisa tomar algumas ações de imediato para evitar o agravamento daquela lesão em decorrência do acidente. Então esse é o objetivo de um primeiro atendimento, de um primeiro socorro, fazer com que a vítima, que já sofreu uma lesão ali, que necessita de um atendimento, fique no mínimo estabilizada, que essa lesão não se agrave, não piore. Por isso que a gente acabou de falar aqui para vocês, Se a vítima tiver condição de segurança ali, se ela não tiver risco de morte, às vezes vai ser melhor a gente só manter ela estabilizada ali, sem movimentar, sem mexer naquela vítima, para não piorar a situação. Às vezes ela está com uma fratura interna que a gente não consegue visualizar, não consegue perceber, e qualquer movimento que a gente faça, isso pode acabar piorando a situação, provocando uma lesão aí, principalmente quando a gente fala de coluna vertebral, coluna cervical, que a gente pode acabar deixando essa vítima paraplégica ou tetraplégica, sem movimento de pernas, sem movimento do pescoço para baixo. A gente pode agravar essa situação. Então, o objetivo de um primeiro atendimento, de um primeiro socorro, é manter no mínimo a vítima igual ela está ali. Sempre que possível melhorar essas condições, mas nunca piorar.
nunca agravar essa situação, como às vezes a gente vê em alguns procedimentos, em algumas ocorrências. Então, procurar manter essa vítima o mais estável possível, né? Não deixar que aquela situação, que aquele acidente, aquela lesão se agrave ainda mais. Esse é o grande objetivo do primeiro socorro, do primeiro atendimento. Então a gente vai conhecer um pouquinho dessas noções básicas, né? Os principais atendimentos de doenças em primeiros socorros, né? De acidentes e doenças em primeiros socorros, os que são mais comuns de acontecer. Então, não somente quando existe um acidente, né, que a CIPA pode atuar. Tem pessoas que podem acabar passando mal por algum motivo, já tem alguma doença pré-existente ali, tem uma diabetes, tem uma pressão alta, né, e isso em algum momento durante a sua jornada de trabalho pode acontecer alguma crise, né, uma crise convulsiva, um desmaio, enfim, são situações que também, além do acidente, vão demandar de um primeiro atendimento, de um socorro, que normalmente, para esse primeiro momento, para esse primeiro atendimento, a gente vai pedir o apoio do cipeiro, a gente vai pedir o apoio de um brigadista. Então, você como cipeiro precisa ter os conhecimentos básicos aí para que a gente consiga atuar nesse sentido, né? Para que a gente não deixe essa vítima desamparada. Às vezes vai ser questão de tempo que vai definir se aquela vítima vai ficar viva ou não, se ela vai ter uma sequela ou não. Então é importante que a gente conheça esses procedimentos para saber realmente qual é o momento de agir, às vezes de não agir, só isolar o local, estabilizar a vítima sem movimentar, sem fazer nada. Então é isso que a gente vai ver a partir de agora, né? Entender um pouquinho desses procedimentos em doenças, em mal súbitos e também em acidentes que podem acontecer, e aí você como cipeiro precisa atuar. Então vamos conhecer um pouquinho. Primeiro assunto que a gente vai tratar, o primeiro tema que a gente vai tratar é o desmaio, né? Então, o desmaio é a perda súbita e temporária de consciência e da força muscular, geralmente devido à diminuição de oxigênio no cérebro, tendo como causas hipoglicemia, fator emocional, dor extrema, ambiente confinado, entre outros. Então, existe uma série de fatores que podem provocar um desmaio, né? Má alimentação, alguma dor extrema, uma descarga muito grande de adrenalina, né? O desmaio vai ser uma defesa do nosso cérebro que ele manda para o nosso organismo, né? O nosso cérebro é que comanda todas as ações do nosso corpo. Então, quando tem algo de errado, né? Algo que ele entende que pode estar fazendo mal para o nosso organismo, ele vai nos apagar. Como, por exemplo, né? Quando a pessoa tem um coma alcoólico, o cara está bebendo tanto, chega um momento que o cérebro fala, eu vou apagar esse cara aqui porque senão ele vai matar a gente. Por isso que às vezes o cara desmaia, tem o coma alcoólico. Por isso que às vezes a pessoa, quando fica muito emocionada, ou toma um susto muito grande, ela desmaia também, porque ela tem uma descarga muito grande de adrenalina no organismo e ele entende, opa, tem alguma coisa errada aqui, ele vai poupar energia. Quando a vítima, por exemplo, não se alimentou direito, não comeu nada, está por um longo período sem se alimentar, tem uma hipoglicemia, então, mais uma vez, o cérebro vai apagar aquela pessoa para falar, vou poupar energia, porque senão a gente vai ter problema nos outros órgãos, vamos ter problema no coração, no fígado, nos rins, enfim. Então, o desmaio pode ser ocasionado por diversos fatores, por problemas de saúde já pré-existentes, ou por outras situações, como um susto, uma descarga muito grande de adrenalina, né? Uma carga emotiva muito grande, que nada mais é do que uma mensagem do nosso cérebro para o nosso organismo, dizendo, vou poupar energia aqui, estou te desligando, porque a gente pode ter problema em outros órgãos. Então a gente sofre
um desmaio, né? Então, o que fazer quando a gente se deparar com uma vítima aí que sofreu um desmaio, né? Então, existe um passo a passo aí também, né? Vamos entender primeiro esses sintomas. Normalmente, a vítima tem tontura, sensação de mal-estar, um pulso rápido, né, e fraco, respiração em ritmos variados, tremor nas sobrancelhas. Normalmente a gente percebe que a vítima vai desmaiar, né, a hora que ela já está em vias de fato ali, né? Começa às vezes revirar os olhos ali e vai já ficando mole, vai caindo, né? A gente não tem às vezes uns sintomas muito prévios, né? Normalmente é muito rápido, né? A própria vítima que sofre o desmaio não consegue perceber isso antecipadamente, normalmente, né? O desmaio simplesmente acontece ali. Então, existem alguns procedimentos que a gente deve tomar, né, para que a gente consiga restabelecer essa vítima. Primeiro, colocar a vítima em um local arejado e afastar curiosos. Vamos deitar essa vítima, se possível, com a cabeça mais baixo que o corpo e afrouxar as roupas. Basicamente, esse é o procedimento, né? Então, vou afastar curioso ali, vou deixar a vítima num local arejado, porque ela precisa de oxigênio, ela tem que respirar bem para conseguir voltar. Sempre que possível, né? Manter a cabeça mais baixa que o restante do corpo ali. A gente vai erguer, colocar, por exemplo, a vítima no chão e os pés dela em cima de um banquinho, em cima de uma cadeira para ficar mais alto. Isso vai fazer com que a circulação sanguínea melhore, consequentemente a oxigenação melhore também e essa vítima volte mais rapidamente. E também procurar afrouxar, se ela tiver com alguma roupa ali, algum acessório que esteja sufocando, né? Tá com uma gravata ali, por exemplo, a gente vai procurar afrouxar um pouco as roupas para melhorar essa respiração também, né? Não precisa ficar jogando água, não precisa ficar dando tapa na cara, chamando, né? Não é o piripaque do Chaves. Realmente a pessoa sofreu um mal súbito ali, ela teve um desmaio. Normalmente, a cada 2, 3 minutos no máximo, ela vai estar retornando. Caso ultrapasse isso, já pode ser algo diferente, outro tipo de ocorrência. E aí, a hora que essa pessoa estiver retornando, a gente precisa tomar alguns cuidados também, né? Então, não deixar ela já levantar de imediato. Então, essa vítima acordou, normalmente ela está meio perdida, não sabe onde está, o que aconteceu. Então, deixa por um tempo ainda deitada ali, para ela estabilizando, né? Vai acalmando ela, conversando, fala, olha, você passou mal aqui, desmaiou, mas está tudo bem, né? Vai conversando, perguntando ali o nome dela, o que ela faz, para verificar se ela está retomando a consciência. Aí, depois de um tempo ali, 2, 3 minutos, aí senta essa vítima ainda no chão, né? Continua conversando, para ir melhorando essa circulação, e depois de um tempo coloca ela sentada num sofá, numa cadeira, num banquinho ali, e vamos chamar o atendimento médico, né? Esse desmaio precisa ser investigado, né? Por mais que às vezes a pessoa fale, não, porque eu não me alimentei direito, a gente precisa sempre chamar o socorro médico especializado para investigar qual foi a causa desse desmaio, né, para entender o porquê ele aconteceu. Então, básico, né, a pessoa desmaiou, afastar os curiosos, deixar a vítima com espaço ali para ela conseguir respirar, procurar manter as pernas, os pés mais elevados que o tronco, então colocar em cima de uma cadeira, de um banquinho ali para melhorar essa circulação e a vítima conseguir ter um retorno mais rápido e, se necessário, afrouxar as roupas. Em torno de 2 a 3 minutos, normalmente, a vítima vai estar retornando e aí você precisa estar acalmando ela aos poucos, né? Você vai colocar ela sentada depois de um tempo, ali no chão ainda mesmo, e depois manter ela aguardando o atendimento especializado.
quando a gente se deparou já com um desmaio, é importante que a gente tenha pessoas ali já para fazer esse primeiro atendimento e que alguém já vai chamando o socorro. Vou chamar a brigada, eu vou acionar o SAMU, o resgate, né? Ou alguém que vai conseguir transportar essa vítima. Às vezes na empresa vai ter equipe de enfermagem, enfim, vou estar chamando esse apoio, né? Vou verificar qual é o procedimento mais adequado. Então, importante saber o que fazer e o que não fazer. Outro caso que a gente pode se deparar aí no nosso dia a dia, no trabalho, em qualquer lugar, é uma crise convulsiva. Então, essa vítima de crise convulsiva ou ataque epilético fica retraída e começa a se debater violentamente, podendo apresentar os olhos virados para cima. Então, o que é a crise convulsiva? O que é o ataque epilético, né? É contração da nossa musculatura. Então, todas as partes do nosso corpo que possuem músculos começam a se contrair, todo o nosso corpo inteiro. E a vítima aí acaba se debatendo, né? Existem algumas lendas em relação a isso também, né? Então, vou falar primeiro aqui até o que não fazer, para depois a gente ver exatamente o que fazer. Uma desses mitos que existem é que a vítima pode se engasgar com a língua e que a gente precisa ficar segurando, puxando a língua da vítima. Isso é um mito, né? Uma lenda. Por quê? Como eu falei, a crise convulsiva, epilética, é a contração dos músculos. E a nossa língua é um músculo também. Então ela vai se contrair. É natural numa crise convulsiva. Porém, ela tem uma preguinha embaixo aqui que ela não deixa que a gente engula a própria língua, né? Não tem como a gente se engasgar com a própria língua. Isso é mito. Então, se a gente colocar o nosso dedo lá para tentar segurar essa língua, se a vítima travar os dentes ali no momento, porque a gente tem músculo na mandíbula aqui também, você pode ter o dedo decepado. Se você colocar uma colher, colocar qualquer objeto dentro da boca da vítima para tentar segurar a língua, também você pode acabar machucando o maxilar da vítima. Então a vítima não se engasga, não morre engasgada com a própria língua. Isso é mito, isso é lenda. E se a gente colocar o nosso dedo lá dentro, a gente pode perder o dedo. A força da mordida é tão grande que pode decepar. O que pode acontecer é a vítima estar se engasgando com o próprio vômito ali, com secreções. E aí a gente vai ver o que precisa ser feito para que isso não ocorra. Tá? Mas é importante salientar, a vítima não vai enrolar a língua ali, ela não vai se engasgar com a própria língua. Isso é um mito, isso é uma lenda que existia aí por muito tempo e que a gente acaba acreditando, levando como verdade, mas não é. Então, muito cuidado. Em crise convulsiva, a vítima não enrola, não morre com a própria língua, engasgado com a própria língua. Então, como socorrer, o que a gente precisa fazer nesses casos? Deitar a vítima no chão e afaste tudo que estiver ao seu redor que possa machucá-la. Retire objetos como próteses, óculos, colares e etc. Colocar um pano ou um lenço dobrado entre os dentes e desapertar a roupa da vítima, quando possível. Não dê líquido a pessoas que estejam inconscientes. Se sai da convulsão, deixe a vítima repousar calmamente, pois poderá dormir por minutos ou horas. Nunca deixe de prestar socorro a uma vítima com convulsão. Então, o que a gente precisa fazer nesses casos, de uma crise convulsiva? Primeiro, a gente vai afastar tudo que tiver próximo da vítima ali de objeto que ela possa se machucar. Então, vou afastar os móveis ali, porque ela vai estar se contraindo, vai estar com movimentos bruscos ali. Não preciso ficar segurando essa vítima, tentando segurar braço, perna. É só abrir espaço
para que ela tenha essas contrações e não se machuque com nada. De preferência, colocar embaixo da cabeça da vítima alguma almofada, algum travesseiro ali, para que ela não fique batendo a cabeça, não machuque a cabeça, né? Porque também vai estar se contraindo ali. É procurar afrouxar as roupas também dessa vítima, retirar objetos, retirar anéis, pulseiras, colares, relógios e óculos, quando possível, que são objetos que podem machucar essa vítima, e manter ela com a cabeça virada de lado, manter essa vítima com a cabeça lateralizada. Porque nesse momento dessa crise convulsiva, essa vítima pode estar liberando algumas secreções, liberando vômitos, e aí sim ela pode estar se engasgando. Então é importante que a gente mantenha, que a gente segure a cabeça dessa vítima virada de lado, porque caso volte alguma secreção, algum vômito, ela não vai se engasgar com isso. Fora isso, a gente não precisa tomar mais nenhuma outra atitude, né? Como, por exemplo, estar colocando o dedo lá, querendo segurar a língua da vítima. Se a gente tiver disponível ali, por exemplo, uma toalha, a gente pode até tentar colocar na boca da vítima ali, para que ela não fique com mordidas fortes ali no maxilar, que podem causar uma dor, até que chegar a quebrar os dentes. Mas tomar cuidado para que isso também não piore a respiração da vítima. Mais uma vez, assim como no desmaio, essa crise vai durar em torno de 3 a 4 minutos e essa vítima vai estar retornando. Nesse momento, mais uma vez também, essa vítima vai estar meio fora de si, sem entender o que aconteceu. Então, procurar mantê-la acalmada ali, quietinha ainda no chão, deixa ir voltando, respirando, retomando a consciência, e aí é preciso que alguém já tenha chamado o socorro, o atendimento, para que seja investigado. Por mais que a vítima fale, não, eu tenho de vez em quando, tal, mas é importante levar sempre lá no pronto atendimento, levar para o hospital, para que seja investigado também essa crise convulsiva. Então, deixar a vítima ali no chão, afastar tudo que pode machucar ela, qualquer objeto ali, retirar os acessórios quando possível, então correntes, óculos, pulseiras, tudo que pode machucar essa vítima, colocar, se possível, um travesseiro, uma almofada, uma coberta, algo que fique embaixo da cabeça dessa vítima, para que não machuque no momento dessas contrações. E a única parte do corpo que eu vou estar controlando, tentando segurar ali, é a cabeça da vítima virada de lado, porque caso ela tenha algum vômito, algo do tipo, ela não seja engasgada com isso. Basicamente é esse o atendimento, aguardar ali 3, 4 minutos, essa crise vai passar, caso não passe é algo mais sério, então, mas enquanto isso, já vamos chamando o atendimento, vamos chamando a ambulância, aí, o resgate, o SAMU, para que essa vítima seja levada posteriormente para o hospital para ser investigado, para ser dado o tratamento necessário. Então também é importante saber o que fazer e o que não fazer nesses casos. Em caso de envenenamento e intoxicação, também é algo que a gente pode se deparar no nosso local de trabalho, que a gente pode se deparar em qualquer lugar, às vezes em casa, às vezes com criança, Tem ocorrido muitos acidentes domésticos nesse sentido, quando às vezes em casa a gente reutiliza alguma embalagem de refrigerante, de suco, para colocar um produto químico, e aí acaba que aquela criança, sem ter o conhecimento, acaba vendo aquele líquido colorido numa embalagem diferente e acaba se intoxicando, se envenenando. E às vezes isso pode acontecer lá no nosso local de trabalho também, de diversas formas, também. A gente pode ter contaminações menores, a gente pode ter contaminação pela presença de gases e vapores tóxicos. Então, esse envenenamento, essa intoxicação
pode acontecer de diversas formas, né? Então, o que a gente precisa fazer nesse sentido, né? Vamos verificar o que chegou para vocês na tela agora. O que fazer em caso de envenenamento e intoxicação? Sempre, né? Procurar ajuda médica imediatamente. Outra lenda, né? Outro mito que a gente escuta muito nesses casos é: não dê nada para a vítima beber, água, leite, e não provoque o vômito. Já vou explicar por quê. Se for sobre a superfície da pele, elimine o material e lave a pele com água. Guarde a embalagem do produto tóxico. Então, tomar alguns cuidados quanto ao envenenamento e intoxicação. Existem algumas lendas alguns mitos também que a gente ouve quanto a isso. Uma delas é dar leite para a vítima. A vítima está envenenada, está intoxicada, dá leite. O leite acaba que não resolve. Se a gente der leite, água, qualquer líquido para a vítima, dependendo do produto, do que causou aquele envenenamento, aquela intoxicação, isso só vai piorar a situação. Lembra que a gente falou lá atrás das classes de fogo, líquidos inflamáveis? Se ele se misturar com água, né, ele pode reagir. Isso vai acontecer dentro do nosso organismo também. Então, em caso de intoxicação e envenenamento, não tem que dar nada, não dá água, não dá suco, não dá leite, não dá refrigerante, não dá nada para essa vítima, porque isso pode reagir e piorar a situação. Outra coisa que pode se agravar é querer provocar o vômito, né? Então, vamos vomitar, vamos jogar isso para fora, que vai melhorar. E se isso não for de forma natural, isso pode acabar agravando a situação. Talvez aquilo que já desceu queimando, né, nos prejudicando, quando a gente provoca o vômito, ele já misturou com o nosso suco gástrico também, aquilo vai voltar queimando de novo. Então a gente vai aumentar o problema. Se o vômito ocorrer de forma natural, né, quer dizer que é o nosso organismo que está expulsando, que está jogando aquilo para fora. Ok, né, mas nunca procurar a gente induzir esse vômito, né? Colocar o dedo lá na garganta para a gente induzir o vômito, jogar isso para fora. Isso também é um equívoco, né? Às vezes vai cair alguma substância na nossa pele, né? Algum veneno tóxico, alguma substância na nossa pele. Então, também tomar muito cuidado, né? Verificar qual é esse produto. Em algumas situações vai ser possível a gente está lavando aquilo ali com água abundante ali, né? Mas em algumas situações tomar cuidado também, porque mais uma vez, né, esse produto químico tóxico ali em contato com a água pode piorar a situação. Então, nesses casos de envenenamento, intoxicação, procurar imediatamente o socorro médico, quando possível, tá levando lá o rótulo, a embalagem daquele produto, né? Mas, né, de maneira geral, correr para o atendimento médico, que daí vai chegar lá e vai ter o socorro especializado. Se for o caso, vai fazer uma lavagem estomacal ali, vai ter toda a medicação necessária para que seja atendido, para que seja socorrido. Mas, mais uma vez, né, evitar os mitos, né? Toma leite que melhora, né? Dá água, dá qualquer coisa, porque isso acaba que piora, na maioria das vezes, essa situação. Sempre que possível, se tiver disponível, está levando a embalagem, está levando o rótulo ali daquele produto, daquele veneno agrotóxico, enfim, do que causou aquele envenenamento, aquela intoxicação, para que lá, no atendimento especializado, se consiga direcionar melhor qual é o melhor recurso a ser utilizado para fazer o atendimento àquela vítima.